nesse final de tarde vamos conversar sobre as crenças que nos impedem de mudarmos. E enquanto a gente gostaria de avançar muito mais rápido, gostaria de ser diferente, gostaria de ser livre, e por que a gente carrega essas crenças? Por que a gente segura algo que a gente não gosta? Parece que a gente não quer pra gente, mas a gente não consegue largar. Aí a gente chama de crenças limitantes. Boa tarde quem está chegando, agradeço. Colegas, minha nora de estimação, né? Muito querida. Então, porque as crenças que são assim tão... Geralmente é falado assim, que as crenças nos limitam. Mas não é bem assim, pela visão da nova medicina germânica. As crenças são questão de sobrevivência. Sem esses amarras que a gente carrega, sem essas travas na nossa vida, a gente não sobreviveria. Tudo bem? Que bom ter vocês aqui. A gente precisa, para sobreviver, a gente precisa ter essas travas. A nossa natureza, a nossa biologia entende que a gente não pode largar algumas coisas assim do jeito que a gente gostaria, né? Por exemplo, uma crença que a gente acredita que é uma crença que nos limita, né? A gente queria ser uma pessoa mais livre, mais leve, queria poder ganhar dinheiro, podia fazer tudo que de melhor para nossa família, mas a gente fica se metendo pés pelas mãos e muitas vezes a gente tem o dinheiro, a gente não sabe administrar e a gente acaba jogando fora. Daí a gente entende que isso é alguma coisa que a gente tem no nosso conhecimento que faz a gente fazer essas atrapalhadas, né? Mas hoje eu vou conversar um pouquinho sobre isso. Por que a gente faz isso? Porque nossa mente, nosso corpo nos impedem de sermos mais livres, né? Para começar, eu queria fazer uma homenagem à minha professora, à minha mestra Marina Bernardi. Ela colocou uma frase no feed essa semana que tem tudo a ver com... Acho que foi hoje que ela colocou, né? Tudo a ver com o meu assunto hoje, né? Ela diz assim: por trás de uma pessoa corajosa e decidida, sempre há uma história que a feriu e que a fez mais forte, né? Então essa frase tem tudo a ver com ela, uma pessoa simples, uma pessoa com muitos traumas, muitas situações difíceis para sobreviver. E ela hoje é uma pessoa assim, uma mestra do Brasil. Ela é a primeira que começou a divulgar a germânica. Agora tem bastante gente trabalhando graças a ela, né? Graças ao trabalho dela, né? E ela, com todas as dificuldades, com todos os medos dela, ela não desistiu. Então, essas feridas, essas cicatrizes que a gente carrega, as dificuldades que a gente vive, que a gente sente na pele, aqueles medos que a gente acha que nos impedem de sobrevivermos, que nos impedem, que são nossas crenças limitantes, é graças a isso que a pessoa fica forte, que a pessoa consegue fazer grandes coisas, né? E como eu sempre digo, a gente sabe, né? Todas as pessoas que fizeram grandes transformações na humanidade, grandes inventos, foram pessoas simples. Ninguém nasceu com 2, 3 aninhos já inventando, né? São todas pessoas que ao longo da vida, de tanto sofrimento, de tanta dificuldade, de tanto se auto-superar, não desistiram de fazer algo diferente da vida delas, né? Então a gente, na nossa dor, na nossa dificuldade, a gente entende que é aquilo que nos faz mais forte. É tudo que a gente passa, tudo que é difícil, faz a gente ter o potencial de continuar, da gente se fortalecer cada dia mais, né? E a diferença é a postura que a gente tem perante os problemas, né? Uma frase que eu gosto muito que tem tudo a ver com a germânica, todos os problemas que a gente vive, não é o problema em si que é o problema. É o jeito que eu olho para a situação, para o problema, que faz esse problema ser grande ou
eu consegui superar. Então, a minha postura perante os problemas que faz a diferença, né? Então, vamos entender um pouco o que está por trás desse sentimento de a gente não ser bom o bastante. A gente sempre acha que a gente podia ser melhor, a gente acha que os outros são melhores, a gente fica se comparando, né? A gente pensa que a grama do vizinho é sempre mais verde, já tem os ditados, né? Porque a gente tem essa certeza. Porque tem por trás disso tem um sentimento de menos-valia, um sentimento que eu não tenho valor. As vivências que a gente teve durante a nossa história que colocaram em nós essa crença mesmo, essa certeza. E são conflitos que na germânica a gente chama de conflitos de desvalorização. São crenças que nos limitam, né? E esses conflitos de desvalorização têm tudo a ver com a maioria das doenças que a gente desenvolve, que a gente mantém. Se a gente for ver, a gente tem poucos problemas na vida. Se a gente se perguntar assim, qual que é o meu problema mesmo? Que problema que eu tenho? Por que eu reclamo tanto da vida? Qual o meu problema? Eu digo para vocês que estão se escutando, qual o problema que vocês têm de verdade? Tem um problema muito sério que faz, que é tão grande assim, maior do que a vida que vocês têm? Se nós estamos vivos, certamente esse problema não é tão grande. Às vezes a gente tem um problema, dois probleminhas, né? Só que a gente continua fazendo redemoinhos, tempestades dentro desses problemas, né? É por isso que eles crescem tanto, né? Aí como que se forma essa crença da gente não ser capaz, da gente não ter valor? Desde quando? Da onde que vem isso? Por que a gente mantém isso, né? Se a gente vai olhar, eu com quase 60 anos, e a maioria das pessoas também que eu atendo, assim que a gente conversa, se a gente olhar para nossas atitudes, para minhas atitudes e a da maioria de vocês, né? A gente faz coisas como se a gente tivesse 2 aninhos, né? A maioria das coisas a gente faz do mesmo jeito que a gente fazia quando tinha 2 anos, quando tinha 1 ano. Até os 5, 6 anos a gente foi descobrindo jeitos de fazer as coisas, né? E depois disso a gente não mudou muito, né? Na hora do atrito mesmo, na hora do problema, da situação, do susto, a gente se comporta e a gente age sempre conforme uma idade, sem recém-nascido ou até os 6, 7 anos, que é a idade que a gente, dali para frente, a gente só começa a desenvolver. A gente não pega mais traumas novos, né? É até ali que a gente forma nosso caráter, todo nosso jeito de ser, né? Então, por que eu digo que nossas atitudes são como se a gente tivesse 2 aninhos ou 1 aninho, né? Por exemplo, diante de um medo de não ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. Quem tem esse medo de não ganhar dinheiro, de não fazer dinheiro suficiente? Medo de passar fome na vida? Quem tem esses pensamentos? Quem tem essas sensações? Medo de passar fome é um bebê que não caminha. Uma criança que já está caminhando, depois dos 7, 8 anos, ela já não tem mais esse medo. Só se ela já pegou esse medo antes. Que depois disso ela sabe que trabalhando a pessoa consegue ganhar dinheiro, né? E a gente fica... Se a gente não olha para o jeito que nossos medos são, o jeito que nós encaramos os medos, a gente continua fazendo igual os bebês, né? Se a gente tem, por exemplo, uma dor no corpo, dói um dedo da mão, qualquer dor que a gente tenha, né? A gente se comporta como se o corpo inteiro estivesse morrendo, né? Isso é atitude de adulto? A atitude de uma criança que está repetindo uma dor lá do tempo, talvez, que ela estava mamando, né? Ou depois que ela já estava caminhando. Mas um adulto, com a idade que a gente tem, eu com 58 anos,
eu não tenho por que me comportar assim se eu não estou apegada a uma crença de que essa dor vai me matar. De tanto medo que eu tenho de uma dorzinha que é uma coisa simples, né? Tem uma mosca aqui me atrapalhando. Então, quando a gente encontra assim uma situação difícil, a gente começa a não acreditar mais que a gente é adulto. A gente começa a ter atitudes de uma criança, atitudes de um bebê. E daí a gente passa a ter medo diante das situações, né? Qualquer situação que você tenha, se pergunte, que idade que eu tenho para estar com medo de algo assim, né? E por que a gente instala esses medos, né? Por que a gente fica parado nesse padrão? Porque a gente viveu tantas vezes situações que a gente não teve coragem de enfrentar lá na infância, que daí a gente, por exemplo, a gente passou um medo de a mãe não estava ali no momento que acordou e a mãe demorou 5 minutos para vir até o berço me pegar, né? Qual é o medo que a criança sente nesse momento, se ela abriu um berreiro ali, né? Até a mãe chegar, qual é o medo que a criança passa ali? O medo que a criança enfrenta ali é o medo da mãe nunca mais voltar. Não é consciente. Mas se a criança aumenta o tom do choro, aumenta o volume dos gritos, é porque ela sentiu isso. E a criança que não tem medo, ela simplesmente se acalma e para de chorar. Isso, Simone, o medo do abandono geralmente é lá no tempo do berço. É ali que a gente assume esse medo e continua repetindo ele perante situações da vida, né? Por exemplo, porque às vezes uma mulher casada ou mãe de família, né? Por exemplo, os filhos saem de casa ou o marido demora um pouco mais a chegar e ela começa já a sentir raiva e começa a imaginar milhões de coisas, né? Qual é a interpretação que está por trás disso? Por que já começa a pensar? A gente sempre fala assim, quando a gente não tem notícia de alguém, a gente já começa a pensar o pior. Da onde que vem essa crença de pensar o pior? Não é por acaso, não, né? É porque em algum momento da vida da gente, ou logo depois que a gente nasceu, algum momento a gente viveu uma situação que a gente sentiu que ninguém mais ia voltar, ou que teria acontecido alguma coisa assim muito difícil com a pessoa, né? E às vezes até, por exemplo, uma criança de 4, 5 anos tá gritando, chamando pela mãe, e chega o irmão mais velho e fala assim, a mãe foi embora, a mãe não vai mais voltar. A mãe sumiu, né? A criança acredita isso cegamente. A criança acredita que isso é fato e nunca mais vai esquecer disso, né? Ela pode viver situações diferentes, a mãe pode ter voltado ali a 10 minutos, a mãe nem ficou sabendo da situação, só que para a criança ali se instalou um trauma, um impacto biológico, que depois, ao longo da vida, por exemplo, se ela tem um namorado, esse namorado atrasa 5 minutos para chegar no encontro marcado. O marido sai trabalhar e não chega no horário marcado. Ou para a esposa também é a mesma coisa, né? Por exemplo, tem homens muito inseguros, né? É porque tem algum gatilho mental, alguma situação de desespero lá dentro que é ativada, né? Então, e às vezes a pessoa nunca fica sabendo o que aconteceu lá atrás, né? Às vezes nunca traz para o consciente. E como que eu posso mudar isso? Como eu posso mudar essa crença em mim? Por exemplo, numa consulta da Nova Medicina Germânica, a gente conversando com a pessoa durante a conversação, porque a consulta é diálogo, não é toque, não é técnica, não é nenhum tipo de contato físico, é só conversa e observação e entendendo os sintomas que a pessoa tem no corpo. Se a pessoa conta histórias de sofrimento, de dor de cabeça, dor no corpo, depende do sintoma que a pessoa comenta, a gente já vai fazendo perguntas relacionadas a situações
Por exemplo, se é dor nas juntas do corpo, qualquer, por exemplo, a medicina tradicional ocidental chama de artrose, artrite. Para a medicina germânica, é algum trauma de desvalorização que está ali e está se desenvolvendo, né? Porque a artrite, a artrose não começa no corpo inteiro de uma vez. Tem pessoas que começam a sentir nos dedos, como fibromialgia também, né? Vai pelos exames, pelos sintomas, a medicina fala que é fibromialgia. A artrose pode começar na coluna, pode começar no joelho, pode começar no pé. O órgão que ela começa é aquele órgão que foi impactado lá na infância e é o que faz depois desenvolver uma doença, às vezes na vida adulta, né? Por exemplo, eu atendi uma pessoa há pouco tempo que ela tinha um problema muito sério no pé. E a medicina daí já dá um nome tão difícil, uma doença tão rara para essa doença que ela tem no pé, nos ossos, que estão se atrofiando, os nervos estão atrofiando, e os ossos estão se calcificando, tudo, né? Aí pela germânica não tem esses nomes, não tem esses rótulos, né? Nossa, tá caindo um chuvão aqui. Pela germânica, isso o que vale é o órgão que começou e o sintoma que a pessoa tem ali. O que veio depois é só consequência da interpretação que a pessoa viveu ou de situações de vida, né? Então, sempre que tem uma dor relacionada, vocês estão vendo lá atrás um desenho de um esqueleto. Esse esqueleto eu desenhei e escrevi. Cada junta, cada nervinho, cada osso, ele tem uma doença específica. Vou ter que fechar a janela que a chuva tá muito forte. Faz parte, né? O som tava me atrapalhando. Cada órgão cada osso, cada junta, ela desenvolve uma doença de algum impacto biológico que eu vivi, porque eu passei alguma situação que fez desenvolver uma dor ali. Por exemplo, uma mulher que eu atendi não faz muito tempo, ela estava ficando paralisada, ela achava que tinha problema de coluna, mas pelos exames na coluna não tinha nada. O problema dela começou no cóccix, bem no meio, assim, ela não conseguia mais sentar, não conseguia andar, e ela começou a sentir um sentimento de incapacidade muito grande junto com isso, porque se uma pessoa tem problema no cóccix, ela não se movimenta mais. E qual é o significado disso nesse local? Por exemplo, a pessoa que tem ali que não pode mais mexer as pernas, não pode mais mexer o corpo, tem a ver com um conflito de desvalorização sexual. Ela entrou em algum conflito no casamento dela e, voltando todas as situações, ela desenvolveu isso com 50 e poucos anos, essa doença no cóccix, mas ela tinha sido abusada sexualmente aos 10 anos de idade, só que ela não lembrava dessa situação, né? E pelos sintomas a gente vai chegando no ponto e a pessoa acaba lembrando a maioria das vezes. Tem casos que a pessoa não lembra, aí a gente vai trabalhando pelos sintomas e vai conseguindo curar também, né? Mas é interessante, facilita muito se a pessoa chega na situação inicial, né? Então, daí, por exemplo, aos 10 anos ela não desenvolveu nenhuma doença de impossibilidade de caminhar. Desenvolveu aos 50, por quê? Porque ela estava vivendo num casamento que cada vez que ela tinha relação sexual com o marido, ela se sentia estuprada. Ela não estava feliz naquele casamento. Ela sentia como se ela estivesse revivendo toda aquela situação. Aí o corpo começou a travar.
ela não conseguiu mais andar e aí olhando para a situação, já a pessoa já vai melhorando bastante, né? Se vocês tiverem alguma questão que eu não falei claramente, podem perguntar, né? Mas é sempre a doença em qualquer órgão do nosso corpo, ela se desenvolve a partir de um impacto que a gente teve de não se sentir valorizada, né? Por exemplo, essa criança que foi abusada aos 10 anos, não foi um... Nossa, pode ser que a luz vai dar um pique, porque tá um temporal mesmo, né? Não foi assim uma coisa que, por exemplo, a pessoa que fez nem percebeu, não chegou a consumar, só que a criança para ela foi tão assustador isso, que a memória dela bloqueou isso, ela não lembrava, porque ela foi um impacto muito grande e ela se sentiu morrer com isso, né? Então ela considerou que era melhor não se movimentar mais, porque senão algum outro homem podia encostar nela de novo, né? Então, voltando à nova medicina germânica, como o nosso corpo entende as situações? Por exemplo, dentro de uma situação de medo, o nosso cérebro interpreta a situação, né? No momento que eu interpreto, diante de um medo, vem a sensação de impotência e junto vem a sensação de solidão. A impotência eu nunca mais vou conseguir sair daqui, né? Eu não vou conseguir fugir dessa situação. E isso a gente revive cada vez que você tem que fazer uma coisa nova. Por exemplo, uma crença limitante eu não consigo fazer nada diferente, não consigo fazer nada novo. Por exemplo, para os terapeutas, meus colegas que de formação, muitas têm essa crença que elas não conseguem ir para frente, elas não conseguem avançar. Com certeza ali tem crença limitante ali, tem alguma crença lá do passado que ela viveu situações de dizer assim, é melhor eu não fazer nada, porque se eu avançar, se eu for para frente, tem perigo para minha vida, né? Então é melhor eu ficar travada aqui, é melhor eu não fazer nada de novo. Olá, Terezinha, que bom que você está aqui. É melhor eu não fazer nada de novidade, melhor eu não me expor, porque o sentimento de impotência que está por trás disso, que o corpo entendeu lá no passado, lá na infância, está protegendo. O nosso cérebro sempre quer nos salvar diante dos perigos, né? Então é melhor eu não fazer nada de novo, porque eu posso ser atingida com alguma situação que eu não consigo dar conta, né? E o terceiro ponto de todo DHS, de todo início de doença, é a solidão. É sempre o medo, a impotência e a solidão. São três fatores que existem em cada doença que se instala no nosso corpo, cada doença biologicamente que começa, né? Essa a descoberta do Dr. Hammer quando ele estudou a biologia e cérebro no nosso funcionamento, né? Então sempre tem o medo, impotência e solidão. Isso sempre está presente, né? E no caso das doenças de autodesvalorização, vem a solidão no sentido de dizer, ninguém vai poder me ajudar, ninguém consegue fazer por mim. E isso a gente sempre revive quando a gente está numa situação nova, né? Por exemplo, se eu estou querendo começar num emprego novo, a primeira certeza que a gente tem, ninguém vai fazer por mim, ninguém vai me ajudar, se a gente está nessa dor da desvalorização, né? Da impotência, né? A gente não consegue, por exemplo, a gente não se arrisca num emprego estranho, em algo assim que nos desafia muito. É melhor a gente ficar no cantinho da gente. A gente fala assim, não, mas é porque no passado o pai e a mãe mandaram a gente sempre calar a boca, mandaram a gente ficar no cantinho, né? A gente sempre fala isso, né? Mas além disso, o nosso corpo também entende que a gente não pode fazer nada diferente. Que tem pessoas que, às vezes eu atendo mulheres assim que falam assim, nossa, eu tenho coragem de fazer, eu tenho coragem de falar,
Mas na hora de fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, eu travo, eu não sei o que fazer. Parece que o chão me foge. É porque tem um trauma de impotência e de solidão ali que não está sendo visto ainda, né? O sentimento de impotência, ele vai fazendo que muitas doenças encontrem um solo fértil, né? Se, por exemplo, eu acredito que eu não tenho capacidade de fazer algo diferente, de caminhar, de fazer uma coisa nova, de algo novo, eu vou ter problema de joelho, eu vou ter problema de quadril, vou ter problema de coluna, vou ter problemas musculares, porque a incapacidade são, diante de medos, eu vou me travar para não caminhar, para não ir para frente. Às vezes o joelho direito, por exemplo, o joelho direito, ele é um sintoma de que eu não posso caminhar para um trabalho novo, porque senão porque eu não tenho a força de pai, eu não tenho a força de ação, então é melhor eu ficar no meu cantinho, né? E o que faz a gente, nós humanos, termos essas crenças limitantes, né? Porque um animal, por exemplo, um animal não tem crença limitante. Um leão, qualquer animal na selva, né, na floresta, se ele não consegue pegar... Estou assistindo uma série sobre os animais para entender um pouco mais como é que eles agem, qual é o instinto nosso. Porque o nosso instinto é igual ao dos animais. Só que a gente se bloqueia demais, por isso que ele não funciona, né? Um leão, por exemplo, nessa série que eu estou assistindo, tem os filhotes de leão, e eles mesmo sendo animais muito bravos, muito valentões, mas enquanto eles não têm experiência, eles quase morrem de fome. Se a leoa não caça e não traz a presa para eles, eles morrem de fome. Mas eles não entram no conflito de desvalorização. Não é por isso que eles vão desenvolver uma doença. Porque eles não têm o raciocínio. Eles não têm essa mesma crença que nós temos, né? Se eu vivi uma situação que eu perdi, por exemplo, lá na infância eu não consegui fazer, eu não consegui dar conta de uma situação, cada vez que eu tenho que fazer uma coisa nova, eu vou entrar nesse mesmo conflito, o animal não entra nesse conflito, então é isso que nos diferencia, né? Então, a gente, olhando para isso, nossa, o temporal tá feroz aqui, né? Olhando para isso, a gente é capaz de fazer tudo que a gente pensa fazer, que a gente gostaria de fazer. A gente é capaz. O nosso instinto animal diz que nós podemos fazer tudo, né? Tem tantos dizeres assim que a gente pode fazer tudo, pensa e aconteça, né? Tudo que você pensa, você realiza. Isso tem fundamento, isso é fato. Mas o que faz a gente não conseguir fazer é a crença limitante, o nosso cérebro que diz não. Se você fizer, você corre perigo de vida, você pode morrer por causa disso, né? E como que eu posso mudar isso, né? Mostrar para o nosso cérebro que nem tudo que nós temos medo nos mata. Olhar para o meu medo. Qual é o meu medo maior? E fazer alguma coisa assim que desafie o meu cérebro. Mostrar para mim mesma, para eu entender que eu posso viver situações iguais àquele tempo. Eu não vou morrer por causa disso, porque hoje eu não estou mais naquela situação. E isso vai mudando as crenças que a gente carrega. Vai mudando a crença limitante que eu tenho. Por exemplo, vocês que estão aqui, vocês querem colocar um medo de vocês? Um medo que vocês acreditam que seja algo muito, muito sério na vida de vocês? Ou foi? Também, se já conseguiram superar, já também podem colocar, né? Mas, assim, o sentimento de impotência, de incapacidade, ele tem um sintoma, ele não é só um sentimento, uma sensação. Por exemplo, eu coloquei a caixinha de pergunta, várias pessoas me colocaram um sentimento de impotência, de incapacidade, né? Para entender de onde que vem esse sentimento, o que ele faz, o que faz acontecer isso, eu preciso olhar para um sintoma
a mais para um pensamento, alguma coisa alguma pista, da onde que ele vem, por que eu carrego essa sensação de impotência na minha vida, né? E para curar eu preciso olhar para isso, né? Para saber o que está por trás, né? Porque com isso, se a gente olha para um sintoma, eu consigo entender o que está me travando e eu consigo fazer mudar. E eu só consigo mudar aquilo que eu tenho consciência. Por exemplo, se eu falo, não, mas o meu sentimento de impotência é tão grande que eu não consigo fazer nada de novo. Eu não consigo, por exemplo, no meu caso, assim, eu não consigo fazer uma live, não consigo falar em público, porque o meu sentimento de incapacidade, de impotência é tão forte que eu não vou conseguir. Mas como que eu consigo superar isso? É fazer coisas que me provem, que mostrem para o meu corpo e para o meu cérebro que isso não é verdade. Que eu posso sim, eu posso falar com medo, posso ter muitos suadores, por exemplo, que fechei a casa por causa da chuva, da calor, né? Eu posso passar muitas situações que meu cérebro ainda entende que é perigoso. Mas eu, uma vez fazendo coisas diferentes, eu consigo provar para mim que não é isso, que isso não é bem uma verdade. Então eu consigo mudar essa sensação em mim. Eu vou falar um pouquinho sobre comportamentos das pessoas que mostram que a pessoa se sente impotente. Também doenças, né? Mas um comportamento, por exemplo, que alguém me comentou, né? A pessoa tem necessidade de controlar tudo ao redor. Por exemplo, numa empresa, um patrão, né? Um gerente, um encarregado do trabalho, né? Se ele tem que sempre ser o mandão único, se ele é muito autoritário, se ele não consegue delegar tarefas para os outros, o que está por trás disso, né? Ele tem um sentimento de impotência muito grande que ele está escondendo. Com certeza, no passado, ele viveu situações que ele teve que tomar as rédeas das coisas, fazer de conta que ele era o manda-chuva de tudo, porque senão ele, o irmão mais velho ou algum colega de escola, alguém mais forte do que ele, poderia tomar o espaço dele, né? Por exemplo, uma família de bastante irmãos, né? Os irmãos mais velhos educaram os mais novos, né? Por exemplo, nossas mães, as pessoas mais de idade, sim, da minha idade também, né? A gente foi criado em famílias muito grandes, né? O irmão mais velho que educou o mais novo. Os pais estavam sempre ocupados com os outros filhos mais pequenos, né? Então, o que a gente entende com isso? Por que a gente desenvolve esse sentimento de impotência e ao mesmo tempo de arrogância, a gente esconde o sentimento de inferioridade, porque se eu não for mais forte do que o meu irmão mais velho, ele vai bater em mim, porque os irmãos tinham que bater para conseguir controlar o outro mais novo, né? Então eu tenho que ser mais arrogante, eu tenho que me mostrar mais esperto, eu tenho que sempre mandar em tudo, porque senão o meu irmão vai vencer essa luta comigo, né? Então a pessoa esconde isso, nessa possessão de ser sempre isso, por exemplo, o marido que não aceita a opinião da esposa, as esposas, as mulheres têm isso muito mais grave ainda, né? Mulher que tem que controlar a vida dos filhos. Quando os filhos crescem, querem sair de casa, às vezes tem mães que têm filhos de 30, 40 anos e elas ainda dizem, não, você tem que ficar em casa porque Elas seguram eles embaixo da saia. Indiretamente, ela está segurando porque ela tem medo que esse filho cresça. Ela tem medo que ele abandone ela, né? E lá atrás tem um sentimento de abandono muito forte que está lá instalado, né? Então, todas essas crenças, tudo aquilo que a gente vive, as situações que a gente vive na nossa vida, a gente tem que olhar o que está
a mensagem subliminar, né, que a gente fala, né? E pelas doenças que a pessoa tem no corpo, sempre são pistas bem assim, bem diretas, né? Por exemplo, as pessoas que têm megalomania, né? Tem gente assim, principalmente nas redes sociais, a gente vê na televisão, a gente vê políticos, mas também dentro de casa a gente vê pessoas assim que, nossa, elas acham que elas têm tudo, né? Elas são o rei, né? Elas são as mais prósperas, né? São pessoas que podem estar escondendo uma dor muito grande de não ser vistas, né? De que o outro pode ser maior do que elas, né? Então, o medo antecipado, a pessoa que se cobra demais, ela tem que ser a melhor de tudo, porque a consciência ou inconsciente dela faz ela ser sempre a melhor, para que ninguém possa ser maior do que ela, porque lá na infância ela se sentiu muito pequenininha, né? Não quer dizer que se a pessoa tem muito sucesso, é isso. Mas é quando a pessoa sofre com esse sucesso. Quando a pessoa se cobra quando não tem sucesso. Por exemplo, a pessoa quer fazer tudo, a pessoa queria ter abundância financeira, queria ter tudo na vida e se culpa por causa disso. Então, no fundo, ela tem um sentimento de megalomania, ela se acha que ela teria que ser a maior, mas na prática ela não está conseguindo viver isso, né? Então ela está escondendo essa dor. Se ela tem um sucesso e é feliz e ela não entra em depressão, porque a gente vê tantas pessoas assim, por exemplo, os atores da televisão, das novelas, a gente vê isso muito, jogador de futebol, melhor do mundo, de repente ele está perdido nas drogas. O que tinha por trás dessa dor? Por que ele caiu nas drogas? Se ele era... Tem atores famosos, né, que a gente conheceu no passado, que fizeram maior sucesso e sempre se repete essas cenas, né? Ou mesmo filhos de gente conhecida nossa, né? Filhos que têm tudo, que os pais dão de tudo. Tem dinheiro, tem sucesso, tem prosperidade, mas a pessoa tem depressão ou tem ansiedade, né? A pessoa não é feliz, a pessoa está sofrendo ou a pessoa adoece. A pessoa pega doenças que fica paralisada. É porque ela tinha uma dor tão grande de ser sempre a maior, ela sempre tinha que ser a mais forte. E isso pode dar um problema de coluna muito sério. Pode dar um problema de quadril muito sério. Pode dar um problema de cervical, de dor lombar. Por exemplo, no final da pandemia, no final não, um ano atrás, quando falavam que era final, saiu uma pesquisa que agora se fizer com certeza vai estar mais ou menos assim ainda, né? Que 41% das pessoas desenvolveram problemas de coluna durante a pandemia. Aí foi achado um monte de causas, né? Uma das mais apontadas foram que daí as pessoas não tinham mais as academias, por isso que as academias foram liberadas por primeiro, né? Porque as pessoas não podiam mais fazer atividade física ou porque as pessoas ficavam muito dentro de casa, muito sentadas no sofá. Mas pouca gente olhou para a verdadeira causa. Isso é só um comportamento, né? Se eu fico no sofá o dia inteiro, isso é um comportamento que eu adoto por alguma causa, né? Se eu não posso fazer uma caminhada por causa da pandemia, por que a pessoa se isolou tanto, né? Porque a pessoa pode fazer um exercício dentro de casa, mas por que a pessoa não fez, né? Essa é a verdadeira causa. A causa é aquilo que geralmente as mídias, né, as pesquisas não mostram qual foi a causa de verdade, né? Então, se 41% das pessoas desenvolveram problema de coluna durante a pandemia, é porque teve conflitos de perder território, de não se sentir valorizado, né? Por exemplo, a pessoa que tem problema na cervical, que a grande parte dos homens desenvolveu, ou na lombar também, né? Na torácica também, que são as partes da coluna, quando é na cervical o problema, é porque a pessoa sentiu que o intelecto dela não está mais sendo valorizado. Por exemplo, os grandes empresários com muito dinheiro, com muitos funcionários, e que eles estavam dando conta de tudo, estavam progredindo bem, e de repente as empresas foram fechadas.
é muito fácil essa pessoa ser impactada na cervical, porque ela tinha todo o conhecimento, ela estava conseguindo levar essa empresa para frente, ela estava fazendo tudo certo, ela estava com todo o potencial. De repente, ela entrou num sentimento de impotência perante a pandemia, perante o Covid. Tudo isso não teve valor, né? Então, o sentimento de impotência que entrou junto com isso, que impactou tanto a vida das pessoas assim, pode dar um problema de desvio na coluna, na área cervical, que deixa a pessoa paralisada, né? Na torácica, já é um pouco diferente o conflito. Também tem a ver com a pandemia, né? É a questão de se sentir preso. A pessoa que não pode se movimentar. Por exemplo, também entra o patrão ou o funcionário ou a pessoa autônoma, né? Por exemplo, a pessoa que trabalhava por conta. Tinha por exemplo, o vendedor ambulante. Ela nunca teve um patrão, ela sempre faz questão de dizer que ela é dona de si mesma, ela é dona do seu trabalho, né? E de repente ela não era mais dona do seu trabalho. Ela sentiu que tinha alguém acima dela. Esse patrão que ela não tinha, ele existe sim, né? O Covid, o vírus, a pandemia, foi mais forte do que ela. Ela teve que se curvar para o Covid, né? Então, entortar a coluna nessa área é muito natural, né? E na lombar também, a lombar tem a ver com toda a nossa vida. Isso daí, por exemplo, se olhar para aquele esqueleto lá, ele tem várias vezes que tem... Quem tem problema na lombar, por exemplo, ela tem um sentimento de desvalorização com toda a vida dela. Pode ser em vários pontos da vida. É o eixo, é o pai que não está presente, não sentiu o pai, relacionamento, os filhos não estão valorizando. Por exemplo, um pai de família que os filhos saem de casa, e uma mãe também, né? Muitas mulheres, depois dos 40, 50, começam com problemas na lombar. É porque elas criaram os filhos tão apegadas aos filhos, quando eles crescem. E por que a mulher cria os filhos tão apegada? É porque ela tem um sentimento de desvalorização, uma crença tão grande de incapacidade de viver sozinha, que ela precisa do filho para segurar ela viva, né? Para segurar ela de pé. Aí quando esse filho vai para a vida, esse filho traça o caminho dele, é muito fácil desenvolver uma doença lombar e entortar a coluna toda e a pessoa precisar até cirurgia na lombar. E por que faz? Às vezes tem gente que faz cirurgia na lombar e depois, pouco tempo depois, começa com um ossinho lá do lado, já tem o mesmo problema. Porque ela não olhou para a causa. Ela só olhou para o sintoma, fez a cirurgia, mas a verdadeira causa não foi tratada, né? Então, sempre para um problema, por exemplo, se a pessoa tem um desvio na coluna, se a pessoa tem um desvio na cervical ou qualquer parte do corpo, se a pessoa tem artrose que ela precisa fazer uma cirurgia, por exemplo, no joelho, que ela precisa fazer uma cirurgia, tudo certo, tem que fazer. Mas para o problema não continuar, para ele não voltar, olhar para o que causou isso. Por que formou isso, né? E se ainda não precisa fazer cirurgia, se ainda está em fase de tratamento, faz a medicação, faz tudo certinho, né? Mas olhar para a origem o que ocasionou isso, né? Às vezes precisa fazer uma terapia que volte lá e limpa as dores da criança que não está conseguindo se manter de pé. E com isso vai trabalhar as crenças, aquilo que aprendeu que lá na infância precisava ser muito forte, precisava manter essa aparência de pessoa travada, né? Por exemplo, a pessoa travada na vida, ela geralmente, ela também começa a desenvolver os problemas de juntas, né? Tipo, a pessoa que não tem muita flexibilidade, a pessoa que não tem muito molejo, assim, que é meio dura, é quase natural, uma certa idade, ela começar com problemas de artrose, de calcificação nas juntas, porque o corpo já estava dando pistas que ela não tinha molejo.
porque ela estava muito segura, muito tensa. Tô falando de mim também, porque eu tomei muito tempo colágeno para repor o cálcio nas juntas que estava faltando, né? E começou no quadril, na coluna lombar, as dores, né? É porque eu não estava com apoio, eu não estava me sentindo forte o suficiente. E eu comecei a sentir as dores quando meus filhos cresceram, né? Eles ainda não tinham saído de casa, mas eu já estava sofrendo por antecipação. Porque a ansiedade faz isso, a gente desenvolve a doença antes dela acontecer, para ela não... com o sentido que se eu tiver ansiedade tanta, eu vou evitar a doença. Essa é uma crença que a gente tem. A ansiedade, a depressão também é uma crença. Porque se eu tenho uma dor muito profunda, uma dor de abandono, por exemplo, a pessoa que tem a dor de abandono muito forte, ela vai sofrer depressão quando ela chegar na minha idade, porque é melhor eu entrar em mim mesma e não querer mais olhar para a vida, não querer mais viver e me deprimir, do que olhar para essa dor que está me sufocando, né? Então eu começo a tomar medicação, que essa dor faz de conta que ela sumiu, né? Não está resolvendo a causa, mas está resolvendo o sintoma, né? E a dor fica lá dentro, latente, né? Aí às vezes acontece uma situação mais forte, a morte de alguém da família, porque geralmente a pessoa que tem depressão, quando morre um irmão, morre um dos pais, acontece um acidente com um filho, alguma situação, aí a pessoa cai mesmo, daí a pessoa fica com mais dificuldade de se erguer. Mas não foi naquele momento que começou a depressão dela, ela já tinha esse sintoma antes, só que ela não estava olhando. Aí no momento do impacto muito forte, ela não suporta mais levar em frente. Então, como não tiveram mais perguntas aqui, vou encerrar. Era isso que eu tinha para hoje. Agradeço quem esteve comigo, quem teve paciência de me escutar. Quem assistir depois também, quem sentir que pode ser útil para outra pessoa, pode encaminhar. Curtir no Instagram, no YouTube, que é esse jeito de divulgar. Então, infecção urinária recorrente pode estar associado a que é ao sentimento de não conseguir marcar o território. Pode estar associado ao sentimento de abandono também, né? Mas a urina, eu comentei várias vezes já em lives assim, mas sobre isso mesmo acho que eu não fiz ainda, né? A pessoa que tem infecção urinária, ela também vai ter a tendência depois de ter incontinência urinária, né? Porque pensa no animal, né? O animal que, para marcar o território, ele larga um pouquinho de xixi em qualquer lugar, né? E a infecção vem porque você tem consciência de que você não pode largar xixi em todo lugar, porque junto com essa infecção, sempre a pessoa tem vontade de ir no banheiro cada pouco, né? É sempre associado, né? A pessoa tem bexiga fraca, a pessoa fala, você vai no médico, incontinência urinária, não sei qual é o teu sintoma que você tem, né? Ou se é da pessoa que você está perguntando, né? Qual sintoma mais forte ela tem? Porque pelo sintoma, pela dor que ela sente, dá para saber qual o conflito que está envolvido, né? Mas quase sempre o conflito mais frequente é a marcação de território. A pessoa não sente que ela está no lugar dela, né? Ou ela está no lugar do pai, da mãe, do marido, do patrão, e ela não está vivendo a vida dela do jeito que ela gostaria de estar vivendo. Ela está... Por exemplo, se na constelação familiar a gente vê que às vezes tem irmãos que estão fora do lugar, né? No meu caso, eu tinha também isso, né? Eu vivia como quinta filha e eu era sétima filha, né? É possível que desenvolva uma infecção urinária também ali, porque eu não estava marcando o meu espaço de sétima filha, eu estava no lugar de quinta filha, né? Na Germânica também a gente olha por esse sentido, né? Eu tenho que estar no meu lugar. E se a pessoa tem infecção recorrente, é porque ela ainda não olhou para a verdadeira causa. Ela não encontrou ainda o que está fazendo voltar. Porque quando tem infecção, é porque a pessoa conseguiu curar. Mas se ela volta, é porque ela já diz recorrente. Ela recorreu no conflito de novo, né?
Ela está vivendo dentro de uma situação que ela não está conseguindo marcar o espaço dela, né? Provavelmente é isso. E tem também, pode ser o medo do abandono, né? O sentimento de abandono também faz a pessoa, se a pessoa tem retenção de líquido junto, ela pode vir do sentimento de abandono, né? Então, material para ler sobre isso tem, por exemplo, a Marina Bernardi, ela tem um blog que ela tem muitos conteúdos escritos, né? Ela faz, por exemplo, você entra no canal dela, você consegue acessar esse blog, ele é aberto, né? Ali ela tem bastante, você digita lá, ela tem bastante artigos, né? O Dr. Alain Borges também é um que eu sigo, que também são da nova medicina germânica exata, né? Porque tem muitos terapeutas, eu sempre comento isso, tem bastante terapeutas da nova medicina germânica que eles trabalham com ressignificação. Aí já não é a germânica pura, né? Porque a germânica, ela ensina você a olhar para a causa, aí depois você ressignifica, você procura a cura de alguma maneira, né? Mas dependendo da causa, você já vai ter uma dica de como procurar a cura, né? Então, a ressignificação é um jeito de encontrar a cura, né? Então, Simone, se você quiser, depois eu posso te mandar, você manda um direct lá para mim no Instagram, aí eu te mando o link ou você entra na página da Marina Bernardi, também ela tem bastante conteúdo escrito. E também tem esses dois terapeutas que eu já falei, eles têm bastante vídeos que explicam de forma acessível, que a gente consiga entender. E essa interpretação é a interpretação que o Dr. Hammer pesquisou. Por isso que ele fundou a nova medicina germânica na década de 80. Ele pesquisou por causa de doenças dele e das palavras dele. Obrigada, não sei o seu nome, mas obrigada. Não sei se as palavras são sábias, mas o Dr. Hammer, ele pesquisou por causa de situações conflituosas da vida dele. Ele buscou a causa, porque ele era doutor oncologista, especialista da área do câncer, e quando ele viu que a medicina ocidental, toda a sabedoria que ele tinha, não conseguiu salvar a vida dele nem da esposa, ele partiu para pesquisa biológica, né? Por isso ele chegou nessas conclusões, que o nosso corpo procura uma salvação sempre pela nossa biologia, né? E as emoções entram junto, porque a nossa biologia é movida. Por exemplo, se eu interpreto uma situação, a emoção está por trás, né? Então, se eu tenho muito medo, o medo sempre está presente nos conflitos biológicos, né? Se eu tenho muito medo, se eu tenho muita crença limitante, eu não vou conseguir reagir. Então, sempre diante de um medo, de uma crença limitante, eu tenho que me perguntar, esse medo é real ou é da minha criança? No início da live eu comentei, né? Nossos medos estão lá desde que nós nascemos até os 7 anos. E a gente continua repetindo eles, né? Então, sempre diante de um medo, se perguntar, esse medo é meu hoje ou é da minha criança lá do passado e eu estou repetindo esse medo, que eu tenho algo guardado dentro de mim que eu não estou vendo, né? Então, vamos encerrar de verdade. Obrigada a quem esteve presente. Vou postar no YouTube também.